Deixa eu achar a Eu, pergunta eu dele. aviso, eu aviso vocês quando tá ao vivo, tá? Tá, Tá se bom. você puder, tipo, cuidar só pra mandar. Eu não sei se eu vou conseguir olhar as perguntas no YouTube. Se tu puder mandar, tipo, print, alguma coisa no WhatsApp, assim vai mais fácil. Beleza. Galera, estamos ao vivo. Tô de pijama, gente. Não pode levantar, porque tô de pijama, né? Deus o livre, melhor não. Estamos ao vivo, tá? Comporte-se. Tem que fazer aquelas falas igual fala nos YouTubers. Fala, galera do canal do CREA Júnior Santa Catarina. Sei. Silêncio, gente. Vamos conversar. Vamos fazer fofoca. Eu estou nos procurando no YouTube. Eu já disparei o link para várias pessoas. Espero que todos venham. E aí, Camila, como é que foi a aula ontem? Ah, foi tranquilo. Nossa, teve uma 9h30. Meia horinha antes, consegui. Tava morrida, né? Mas sabe qual é o problema? O problema é que eles não falam, né? Ninguém pergunta, ninguém questiona. Aí a aula vai muito rápido, a gente parece uma vagar de pirata, né? Só fala. Que disciplina que você está ministrando? Eu administro as disciplinas de saneamento, água, esgoto, drenagem e também sistemas prediais de água. E qual é a outra? Sistemas estruturais, Super em alta agora essa parte de sistemas hidráulicos, drenagem, coisa, foi votado essa semana, né? O marco regulatório aí de saneamento básico. Eu tô apaixonada, assim, eu sou apaixonada pela área de água, né? Sou preventivo de incêndio, drenagem, esgoto, então eu trabalho nessa área também. Então é mais fácil, né? Só que quando a gente tá na sala de aula é ótimo, porque os alunos perguntam, questionam. Quando a gente tá na aula assim, não sabe se eles estão ali, né? Porque eles se escondem todos de pijama, não sabe se eles estão, se eles não estão, aí ninguém interage. Aí é rápido, fica ali igual um papagaio, falando. Faz parte. Não vejo a hora de voltar para a sala de aula. Mas pelo jeito vai demorar um pouco mais, né? E eu acho que toda essa questão de aula online vai vir para mudar muitos conceitos também com relação ao ensino, educação, vem para provar muita coisa aí. Sim. Que deu certo, né? A maioria tá dando certo, né? As aulas estão acontecendo, o conhecimento está sendo transmitido. Vamos ver futuro aí. O que vai ser? O problema que eu vejo é que tem algumas pessoas que têm muita dificuldade, que não conseguem, porque quando você... principalmente as crianças, né? Eu vejo, Camila deve estar passando isso com a menina também. Gente, é muito difícil você fazer as crianças entender um negócio que elas nunca viram na vida e eu não sei, mas eu não tenho muita paciência. Não, a minha sorte é que a minha filha é grande, porque, tipo assim, grande, ela tem 11 anos. Então ela consegue assistir aula sozinha, diferente da minha sobrinha, que a gente também tem 6 e que a gente tá passando maior perrengue. Assim. Então ela assiste sozinha, mas é muito cansativo, entendeu? É difícil colocar eles na cadeira sentado 3 horas de aula. É muito difícil. E não vão aprender, né? Não adianta, é a primeira vez que eles estão vendo. Então não é fácil. O teu que é menor ainda, não sei como é que tá conseguindo. Não tá fazendo nada, ele brinca o dia inteiro. Porque, na verdade, as atividades que a escolinha manda é justamente brincadeiras, né? Só que daí você tem que largar o teu trabalho para justamente fazer a brincadeira, gravar, fazer foto, depois publicar na plataforma, comentar o dos coleguinhas. Eu falei, não vai dar. Eu tenho que ir trabalhar para ganhar dinheiro.
né? Senão Acho não que vou ter já como pagar. Acho que já vamos começar, meninas, que a gente já tem uma galerinha ali vendo a gente, que estão assistindo. O pessoal já começou a entrar, né? Nossos fãs. Então, olá meninas, tudo bem? Boa noite. Boa noite. noite. Então, boa noite a todos. Meu nome é Denise Marim, eu faço Engenharia de Alimentos e sou membro do CREA Júnior de São Miguel do Oeste. A live de hoje com essas meninas maravilhosas é em comemoração ao Dia Internacional da Mulher na Engenharia, que foi no último dia 23 de junho. Então, galera, meu nome é Jéssica Dalla Corte, eu faço Engenharia Química na Chapecó. Hoje eu estou representando a CREA Júnior de Chapecó. Eu e a Denise hoje vamos estar apresentando um pouquinho da live com essas engenheiras aí. Enquanto o pessoal vai entrando, se vocês já quiserem aproveitar e se inscrever no nosso canal, já seguir nós lá no YouTube, no Insta, para vocês ficarem ligados nas novidades. Então, lembrando que curiosidade que vocês tiverem, que vocês quiserem mandar, mandem no chat que a gente está cuidando e vamos fazer as perguntas no final da live, tá? Então, a gente está com essas 3 engenheiras maravilhosas para esse bate-papo. Vamos deixar elas se apresentarem. Bora lá. Quem começa? Vou começar por ordem alfabética, então, com a Carol. Não! Vamos lá. Obrigada, primeiramente, pelo convite, pela oportunidade. Agradecer a Denise e a Jéssica, que vão ser as nossas anfitriãs aqui. E membros do programa CREA Júnior, que muito me orgulho em vê-las aqui participando dessa live. Agradecer e parabenizar todas as mulheres por essa Semana da Mulher na Engenharia, que foi o marco no dia 23. E principalmente agradecer a Glaucia e a Camila também, que disponibilizaram um tempinho para vir aqui conversar sobre a atuação delas na engenharia dentro das suas funções. Então, vamos lá para me apresentar, já que por ordem alfabética eu sou a primeira. Meu nome é Caroline Burtê, eu sou engenheira civil e de segurança do trabalho. Atualmente eu sou assessora de relações institucionais do CREA Santa Catarina. Então, eu cuido de toda a parte de apoio e assessoria às instituições de ensino, cursos e tudo que está relacionado a esse tema. E dentro da minha assessoria também cuido desse programa que amo, sou oriunda, o programa CREA Júnior aqui de Chapecó. Já tivemos essa oportunidade, já conversei um pouco antes com a Jéssica. Fui membro dirigente aqui na UNO Chapecó, do curso de Engenharia Civil, e fui a primeira coordenadora estadual do programa CREA Júnior Mulher, muito bem sucedida, anos depois pela Camila, que foi nossa segunda coordenadora aí, que sem dúvida vai ser uma excelente profissional na área também, que vai fazer valer essa profissão, assim como vocês. Obrigada, e eu conto com a presença de todos aí, inscrições no canal, nas páginas sociais, e saibam um pouco mais do programa CREA Júnior. Vamos lá, Camila, tua vez. Então, boa noite a todos, né? Desde já eu agradeço o convite do CREA Júnior. Também admiro muito, né, o CREA Júnior. E o meu nome é Camila Rodrigues da Silva. Eu sou engenheira civil. Eu atuo na área de obra, de construção civil. E também sou professora de uma universidade de Criciúma. E gostaria de agradecer também a Glaucia e a Carol, né, que a gente pode ter esse bate-papo, tirar as dúvidas da galera, né, a gente está aqui disponível para ajudar e mostrar que a gente pode, nós somos melhores, somos boas engenheiras, trabalhamos na área, e estamos aí para esclarecer as dúvidas. Deixo aberto para a Glaucia. Obrigada. Então, pessoal, vamos cantar uma musiquinha? Olha nós aqui de novo. Música diretamente de Blumenau. Eu que já fiz várias coisas aqui com o pessoal do CREA Júnior. Gosto bastante, adoro, não nego, fico braba quando não me chamam. Mas, para quem não me conhece, então, eu sou Glaucia Guebin, sou engenheira florestal, sou conselheira aí no CREA. Estou no meu último ano de mandato, faço parte da Câmara de Engenharia Florestal e estou como representante da Associação Catarinense dos Engenheiros Florestais, aqui aí no CREA, né, na Comissão de Engenharia Florestal, na Câmara de Engenharia Florestal.
No ano passado, eu fiz parte da comissão aí do CREA Júnior, então pude dar algumas ideias junto com a Carol, na época a Camila, coordenadora, né? Também era o Guedes, que era o coordenador da comissão. Tem uma história aí dentro do CREA já, apesar de breve, consegui bastante coisa. Então, para falar um pouquinho de mim, então, como falei, sou engenheira florestal de formação, tenho mestrado em engenharia ambiental. Esse ano, agora, final do mês de julho, eu completo 10 anos de formatura, então já tenho uma caminhada. Nesse espaço de tempo, além da graduação, mestrado, conselheira, também participei de associações, que eu acho que é bastante importante a gente tocar nesse assunto depois. Camila não falou, né, Camila? Camila, Pois é, né? então, Depois eu falo. só... Gente, desculpa, eu tô engasgada. Então, falando das associações, atualmente eu estou como presidente da Associação dos Engenheiros Florestais do Vale do Itajaí e como secretária-geral da Sociedade Brasileira dos Engenheiros Florestais. A Camila não falou antes, mas eu acho que é importante a gente frisar aqui e também dar os parabéns para ela, que ela também é presidente da... Presidente da Associação da ASEA, que é a Associação Sul-Catarinense de Engenheiros e Arquitetos. Então, também tenho essa responsabilidade aqui na região de Criciúma, né? E a gente mostra o quê? Para que a gente veio, né? Somos firmes e fortes na engenharia e estamos tomando também os cargos de mulheres, né? De gerenciar, de presidente. É isso aí. Temos que ocupar todos os locais, todas as posições de tomada de decisão, né? É importante isso. Eu acho que, resumidamente, é mais ou menos isso. Também sou professora, também trabalho como autônoma e tantas outras coisas. Mais informações, só buscar meu LinkedIn. Olá, meninas. Então, meninas, eu queria que vocês contassem um pouco como foi a trajetória de vocês, a profissional, né? Como é que foi, como é que está sendo essa trajetória de vocês na área da engenharia, né? Carol, começa? Começo. Só se eu estiver conversando aqui e não tiver saído meu som, vocês me lembrem de ativar o microfone. Essas maneiras de primeira viagem. Então, como eu falei brevemente, o meu início, o meu primeiro contato com a engenharia foi dentro de casa. Meu pai, ele trabalhava em companhias de asfalto. Ele não tinha formação técnica de engenharia, mas ele trabalhou diretamente em laboratórios com muitos engenheiros. Então, eu cresci indo para o laboratório com meu pai, admirando todo aquele universo da engenharia que era extremamente masculino antigamente. Mas o meu pai sempre teve muita admiração pela profissão, pela dificuldade de não poder se formar, não ter o estudo, tudo isso, mas pelo conhecimento que aqueles engenheiros tinham. Então, esse foi o meu primeiro contato dentro da engenharia, que eu comecei a admirar a profissão. E tempos depois, eu tive já no universo do sistema profissional, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa associação de engenheiros de Chapecó, que é da onde eu vim, estudei, fiz minha graduação, mas hoje eu resido em Florianópolis por trabalhar no CREA. Então, nessa associação eu conheci um pouco mais os profissionais e eu entendi que a minha profissão era engenharia civil, não arquitetura, como eu pensava que deveria seguir. E entrei no curso aqui na Chapecó, fiz os meus 5 anos da graduação e nessa trajetória, no meu segundo ano, terceira fase de engenharia civil, foi me apresentado um programa que posso dizer que fez a diferença no meu futuro profissional, na minha vida, na minha carreira, me fez desenvolver como profissional, como pessoa, que é o programa CREA Júnior, que é por isso que eu tenho essa paixão, trabalho, luto, brigo por esses acadêmicos, para que eles façam parte, para que eles conheçam. Porque eu acho que foi em 2012, se eu não me engano, eu conheci o programa e comecei a fazer parte. Fui conhecer, na verdade, porque até então nós tínhamos 7 regionais apenas no estado, éramos em torno de 3 mil membros corporativos, hoje já passamos os 30 mil membros corporativos, estamos presentes em todo o estado de Santa Catarina, e isso é um trabalho que foi sendo construído aos poucos. E na minha trajetória eu posso dizer que eu fui uma pioneira, primeiro porque
comecei em engenharia, que já era um desafio, apesar da minha turma ser 50%. Eu acho que a minha turma foi a primeira turma de engenharia civil aqui da UNO-Chapecó que formou mais mulheres do que homens. Então, ali a gente já quebrou uma barreira. Mas, nesse trabalho ao longo da minha graduação, eu participei efetivamente do programa CREA Júnior, onde eu fui eleita a primeira coordenadora estadual mulher que representei o programa. E foi muito legal, porque o programa ele me proporcionou conhecer o CREA Santa Catarina, a sede lá em Florianópolis, que era uma coisa tão distante para as meninas que são aqui do Oeste, devem imaginar o que eu estou falando. E para mim foi uma honra essa oportunidade de estar no CREA Santa Catarina, conhecer como uma, então, autoridade do programa CREA Júnior, porque eu era coordenadora estadual, eu representava milhares de estudantes, que ao longo do tempo ia crescer esse número. Mas era engraçado, porque as reuniões que eu estava no CREA Santa Catarina, nós éramos sempre recepcionados, às vezes numa sala, na plenária, tudo isso, mas eram meninos, eram coordenadores. Na grande maioria das reuniões, até o então presidente, o Carlos Alberto Quita Xavier, que foi o presidente na época, ele participava, mas era engraçado, porque estava eu de coordenadora estadual numa reunião, numa mesa redonda com 8, 9 coordenadores. Então, as fotos desse período do programa CREA Júnior, vocês vão ver a Carol, bendito fruto, porque nós só éramos só meninos coordenadores. E hoje eu já tenho a grata satisfação de dizer que o programa CREA Júnior ele já está na sua coordenação estadual meio a meio. Nós temos basicamente 50% da nossa coordenação estadual hoje já é de meninas. Então, através do programa CREA Júnior, desenvolvendo essas atividades, eu acabei assumindo a assessoria de relações institucionais no CREA Santa Catarina. E lá se vão 5 anos de trabalho, fiz uma especialização em segurança do trabalho, curso sensacional que eu amo, e continuo desenvolvendo essas ações dentro do programa CREA Júnior, com instituições de ensino, fazendo a parte institucional, que eu tenho muito orgulho, porque também foi um desafio, que depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas que é um desafio diariamente ser assessora, engenheira, num conselho de engenharia. Vamos lá, Glaucia, passei a palavra. Acho que vamos para a Camila agora. A internet da Glaucia caiu rapidinho, ela já está de volta. Então, minha trajetória começou também novinha, mas foi por querer fazer um curso técnico, né? Aí eu fiz um curso técnico em design, só que eu vi que eu não era criativa, então que não era aquilo ali que eu queria. Eu não ia seguir a carreira de design ou de arquiteto, né? E eu gostava muito da ciência, das ciências exatas, então eu fui cursar engenharia civil. Desde o primeiro semestre de engenharia civil, eu fui fazer estágio, né? Fui aprender mais também como é que era o mercado de trabalho. Então, eu trabalhei 7 anos no escritório de engenharia, onde eu comecei estagiando, né? E terminei, já me formei lá dentro. Então, eu alcancei chegar até a gerência desse escritório de engenharia. Então, só que depois eu vi que eu queria mais, né? Para mim não era suficiente aquilo ali. Eu tinha capacidade, eu poderia buscar mais, e eu já tinha chegado no meu topo naquele momento naquele escritório. Então eu também gostaria, tinha um sonho de menina de ser professora. Então esse era o meu sonho de menina. Então eu tive a oportunidade de ser convidada, né, para lecionar aulas na universidade. Foi aonde eu comecei a dar aulas. E junto, né, eu com meu esposo, a gente tem uma pequena construtora, né, que a gente faz. Então, eu também trabalho na obra, né, faço acompanhamento de obra, de reforma e trabalho lecionando. Quando eu terminei, eu estava me formando, eu lembro como se fosse hoje, no jantar que a gente foi, os professores fazem, os formandos, um professor que era muito atuante no CREA, que continua sendo, né? Eu pedi para ele, eu quero participar do CREA, eu quero mostrar, eu quero lutar pelos profissionais, eu quero lutar pela engenharia, mas eu nem sabia o que era o CREA, eu só sei que eu queria participar. E aí ele que me mostrou o caminho, né? Então, porque na minha época não era ser atuante CREA Júnior, né? Então não tinha, foi depois. Senão eu também ia estar dentro do CREA Júnior, né? Porque queria esse CREA. E aí eu fui convidada a participar da ASEA, né? A primeira cargo que eu tive na diretoria foi de segunda secretária, mas eu participava, estava ali mostrando que eu queria mais.
E aí eu cheguei até agora, como a Glaucia já falou, de ser presidente, né, de comandar a associação, tá? Que a gente não comanda sozinho, nós somos uma diretoria. Fui convidada para a inspetoria, para ser inspetora do CREA em Criciúma. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar a inspetoria, eu era a única mulher, né? E eu me sentia muito mal ali, porque era todos homens, todo mundo te olhava assim, qualquer foto que tinha era só eu lá, de mulher, o restante todos homens. Então ficava um ambiente meio constrangedor. O que eu fiz? Fui convidando as meninas, falei para o diretor regional na época, ele dizia, não, pode trazer, pode trazer. E hoje, a inspetoria aqui em Criciúma já tem, claro, a gente não está meio a meio, mas a gente já tem bastante mulheres participando, assim como na SEA também. Hoje a gente tem 3 meninas na diretoria, e assim, ó, uma vê a outra e vai querendo participar também. Tem muitos colegas que falam, mas como é que faz para entrar no CREA? Como é que faz? É só participar das reuniões. Né? E hoje eu sou totalmente, né, feliz na profissão que eu escolhi. Eu me sinto totalmente realizada. Se perguntarem para mim, Camila, você faria engenharia novamente? Sim, 1000 vezes eu faria engenharia novamente. E é isso a minha trajetória. Hoje eu sou engenheira civil de obra também, trabalho também na Universidade Nacional de Aulas. A internet da Glaucia não voltou pelo jeito ainda? Então vamos aproveitar e esperar uns minutinhos desse volta. Já vão lá, seguem a gente no Insta, se inscreve aí no nosso canal, no YouTube. Vou aproveitar enquanto a internet da Glaucia não volta, só para comentar ali, frisar o que a Camila falou. Na verdade, nós precisamos, às vezes, quebrar algumas barreiras e alguns paradigmas, porque, às vezes, pode ser o sentimento nosso particular de estar ali no meio dos homens, participando de uma reunião que só estamos rodeadas de homens, engenheiros, inspetores, membros de entidade, enfim, seja qual for a situação, mas eu acho que nós devemos até nos orgulhar dessa força que tivemos, porque ela abre caminho para que as colegas venham por convite nosso, para que elas venham e que elas possam ver que elas têm voz, que elas têm vez, desde que elas se interessem e participem, que é o que a Jéssica e a Denise estão fazendo aqui hoje também, estão buscando o espaço dela no curso de vocês, nas regionais de vocês. Então, vocês são pioneiras, isso é muito legal, isso mostra a força da engenharia. Se a gente quer algo melhor para a engenharia, a gente não pode somente reclamar, né? A gente tem que ir em busca, né? Então, quando eu me formei, eu pensei, eu não quero ser simplesmente uma engenheira, eu quero ser a engenheira também, entendeu? Eu quero ir em busca disso. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente não pode ficar, será que vai dar certo? Eu sou mulher. Não, vai dar certo. Eu estudei, eu tenho capacidade para isso, eu vou fazer e eu vou ser a engenheira. Eu quero que o meu nome seja lembrado, eu quero que o meu nome seja visto. Eu quero fazer pela engenharia. Fazendo pela engenharia, eu estou fazendo para mim mesma. Né? Então, eu não quero me acomodar jamais. Né? E eu sei que eu tenho capacidade, como todas nós temos capacidade para isso. E foi, meninas, a gente vai conversando aqui, quando a Glaucia voltar, ela nos interrompe ou vocês avisam aí. Mas foi o que nós conversamos... Foi o que nós conversamos no bate-papo antes, nos bastidores, né, Camila? Que essa questão de que a gente só consegue fazer a diferença dentro do sistema, dentro da nossa entidade de classe, dentro da nossa universidade, do curso, ou onde nós estivermos atuando, se a gente realmente meter a cara e participar, que eu acho que é melhor exemplo do que você como uma presidente de entidade de classe, impossível. Você é a primeira aí, né? Isso, porque antes a gente teve uma arquiteta, mas há muitos anos atrás, porque a Associação de Engenheiros e Arquitetos, né? Só que a primeira engenheira mulher que assumiu foi coragem, assim, né? Nossa ida lá. Olha aí, meninas, exemplo para vocês seguirem na regional de vocês, participar da entidade de classe e lá assumir cargos de liderança.
A entidade de classe, ela te mostra caminhos, né? Ela te faz conhecer a engenharia. Então, não adianta tu querer chegar e já estar lá dentro do CREA, que não é assim que funciona. Tu tens que, né, buscar caminhos. E a entidade de classe, ela é muito importante para isso, para te fazer o quê? Um leque, né, de amigos, de colegas de trabalho, né, principalmente a nossa associação, porque ela não é somente de engenheiro civil, né? Ela é uma associação mista, então ela é todos engenheiros. Então, eu preciso de engenheiro elétrico, eu tenho o meu colega lá, eu preciso de engenheiro civil, de engenheiro mecânico. Então, a associação, ela te forma o quê? Um leque de amigos, de contatos, né? E são esses contatos que vão te levar para frente, né? E também a tua força de vontade, que a gente tem que se impor, né? Dizer que tem vontade, vai fazer e vai acontecer. E você comentou que na tua época você não tinha o programa CREA Júnior, mas ele vem muito a calhar nesse sentido, porque o nosso foco é aproximar esse futuro profissional ao sistema profissional. E o sistema profissional passa na sua base pela entidade de classe. Então, hoje, principalmente nesse ano, nós estamos fazendo um trabalho muito voltado de aproximar esse estudante da entidade de classe. Então, vamos começar aí com essas meninas. Acho que a Glaucia voltou, né? Sim, ela está aí. Ela já está aí para contar um pouquinho sobre a trajetória dela profissional para nós. Gente, pelo que eu tô vendo aqui, ela tá travada. Gente, caiu de novo. Eu quero fazer outra Assim pergunta. mesmo. E depois a Glaucia entra. Eu posso contar um pouco da trajetória da Glaucia. Sei muito da trajetória dela, acompanhei, admiro muito. Ela faz muita diferença lá nas plenárias do CREA. Além de linda, competentíssima, com um programa na rádio, ela realmente busca a valorização da engenharia num todo, mas principalmente a valorização da mulher na engenharia. Posso contar, fazer o histórico da Glaucia no sistema. Tem contribuído muito lá no conselho. Eu acho que depois ela conta um pouquinho mais para nós, quando ela conseguir conectar. Eu podia ver, vocês explicar um pouquinho para nós o que é o GT Mulher, que é um programa que eu descobri também quando eu conheci vocês, que eu fui ver a live, como é que funcionava. Que eu acho interessante explicar um pouquinho o que é esse GT Mulher, o que ele faz, o que é. Eu até posso, se a Camila me permite, fazer uma pequena introdução do que é o GT, tudo isso, mas eu preferia que a Glaucia, como idealizadora desse GT aqui no CREA Santa Catarina, ela pudesse falar um pouco desse programa. Afinal, foi ela que correu atrás, buscou todas essas informações e uniu as conselheiras para poder criar o GT Mulher aqui no CREA Santa Catarina. Elas me fizeram a grata satisfação de me convidar para assessorar esse GT, como assessora no CREA, cuidando da parte de relações institucionais, e toda essa atividade, esse envolvimento que eu tenho, elas me convidaram para assessorar. Fiquei muito contente, porque nós temos várias engenheiras competentes no CREA que tenho certeza também ficariam honradas e participam do GT. Mas, basicamente, então, ele é um grupo de trabalho que veio de um trabalho que já vem sendo realizado a nível federal pelo CONFEA, com a engenheira Fabiola, que encabeçou isso a nível federal. Eu não vou esmiuçar muito, porque eu tenho certeza que a Glaucia vai preferir conversar depois, mas ele é um grupo de trabalho que foi aprovado em plenária no CREA Santa Catarina para realizar ações, como é que eu vou dizer, não é de gênero ou para questão de cotas para a atuação da mulher na engenharia ou para a questão de cotas de conselheiras no sistema ou na entidade de classe. Não é esse o nosso objetivo. É fazer com que essas mulheres participem, mostrar o seu valor, mostrar através de números, incentivar já nas instituições de ensino, ou buscar isso um pouco mais na base e trazer isso com dados concretos e apresentar isso para o nosso sistema profissional, para a sociedade como um todo. Então, acho que, basicamente, o GT Mulher ele tem essa finalidade dentro do CREA Santa Catarina.
sei se a Camila gostaria. Camila participa ali do nosso grupo também, se você quiser contribuir também. Eu participo, mas eu não sou atuante, porque eu sou conselheira, mas eu sou suplente, né? Então eu não participo das reuniões lá no prédio. Então eu acho que quem deve falar e vai ter todo o conhecimento é a Glaucia mesmo. Então a gente pode pular essa e ir para outra, e depois a gente deixa a Glaucia falar sozinha no final. Gente, tem uma informação muito legal que mandaram agora aqui no chat da live, que no CREA Júnior São Miguel, a Denise pode confirmar para nós, eles têm 4 homens e 21 mulheres na equipe. Hoje ela é composta assim. Nossa, que legal. Já estamos no número. Como que o Gabriel faz para administrar todas essas mulheres aí? Agora me responde, depois eu vou perguntar para ele. Eu fui coordenadora, na época que eu fui coordenadora estadual, o atual diretor regional da Inspetoria de São Miguel do Oeste, Douglas César Patel, era coordenador do programa CREA Júnior da Regional de São Miguel do Oeste. Então, falando aí da questão de desenvolvimento de lideranças, que é um dos objetivos do programa, o Patel é um amigo hoje, que eu tenho admiração pelo trabalho, principalmente pelo apoio que ele dá para vocês aí no programa CREA Júnior, agora ainda mais sabendo que a predominância é feminina, ó. Então, a próxima pergunta seria: quais as dificuldades encontradas por serem mulheres, né? Então, posso começar, Carol? Então, as dificuldades que eu encontrei, né, que hoje eu não ligo mais para as dificuldades de ser mulher, né? Eu vou e faço e pronto. Mas, assim, ó, quando eu fui para a obra, eu vi o quê? Os olhos tortos, né? Vai conseguir fazer? Essa mulher que vai comandar a equipe, mais uma mulher, né? Então, hoje, o que aconteceu? Eu me impus, né? Eu sou engenheira, eu tenho conhecimento, eu estudei, né? Sou eu sim, né? Que vou comandar a equipe, sou eu sim que vou fazer, sou eu sim que vou dar o comando, sempre com total educação, né? Porque ninguém é melhor que ninguém, não era porque eu sou engenheira que eu sou melhor de quem está executando. Então, foi esse um dos maiores dificuldades que eu tive, foi com a obra. Assim, hoje eu não tenho mais. Hoje, na verdade, todos me conhecem, a gente conversa, se dá bem, tenho totalmente respeito, né? Outra coisa que eu senti também quando eu entrei assim, na engenharia foi a questão de, não pode dizer falta de respeito, né? Mas às vezes, como é que tu chegou a tal ponto, né? Aquelas brincadeirinhas, aquelas perguntinhas, né? Como é que tu tá lá, né? Como é que tu conseguiu? Eu consegui porque eu tenho competência para isso, né? Não foi por nada mais. Então, não dou, como a gente pode falar, não dou confiança para o que diz, né? Então, hoje eu já adquiri o meu respeito, né? Então, foi essa maior dificuldade que eu sofri na engenharia, foi isso. Mas, meninas, é só a gente não ligar, olhar para frente e seguir em frente, né? É só isso que a gente deve fazer, que eu digo para vocês que estão no programa, ou para quem está assistindo a live, está se formando e tem esse medo, né? Não precisa ter medo, né? Vocês estudaram, a gente tem o conhecimento, todo começo é difícil, né? Não é fácil para ninguém, em qualquer profissão, mas a gente tem que mostrar para que a gente veio, porque a gente se formou, porque a gente estudou, né? Que a gente é capaz, sim, né? Então, esse foi o que eu passei. Vamos ver a Carol. Bom, eu acho que a nossa dificuldade é principalmente essa visão externa que as pessoas têm com relação ela vai ser mulher e vai atuar na construção civil. Mas eu não preciso fazer força para atuar na construção civil, é para isso que a gente está estudando, para implementar práticas, não é força física, não é esforço. Eu tenho competência, eu vou mostrar qualidade, eu vou melhorar o processo, porque nós somos campeãs nisso, nós somos detalhistas, nós somos perfeccionistas, e nós temos isso muito aguçado. Então, a gente tem que usar isso dentro da nossa profissão mesmo, trazer esse amor, esse cuidado que nós temos dentro de casa, com o nosso dia a dia, com a nossa vaidade mesmo, para dentro de um canteiro de obra, para dentro de um chão de fábrica, de uma empresa, e ver que, na verdade, essa dificuldade ela é imposta pela visão dos outros. Então,
no meu ver, essa dificuldade ela foi muito mais no sentido de que, meu Deus, o que eles vão pensar? Que eu sou uma mulher, eu sou nova, eu estou aqui no canteiro de obra, eu estou assumindo uma assessoria no CREA Santa Catarina, que no meu caso o canteiro de obra ele foi um período muito estágio, né? Eu encerrei a faculdade e logo após isso eu já assumi como assessora no CREA Santa Catarina. Então, apesar de, como engenheira, não ir para um canteiro de obra, isso falando dentro do meu universo na construção civil, mas engloba agronomia, qualquer outra engenharia. Então, a minha dificuldade foi: sou engenheira, sou recém-formada, na oportunidade eu tinha 25 anos e estou assumindo um cargo de assessoria dentro do Conselho de Engenharia. Então, eu já entrei com aquele sentimento: o que as pessoas vão pensar? Meu Deus, a Carol é muito nova para estar aqui como assessora. Será que ela tem competência? Será que ela tem capacidade? Será que ela vai conseguir assumir a demanda? Então, nesse sentido, a gente já tem que mostrar 3 vezes mais competência, porque você fica com essa ansiedade, que eu acho que é normal para qualquer área que nós formos atuar. Porque existe esse paradigma, esse conceito da atuação mesmo. E nós temos essa vantagem de que nós podemos mostrar que a engenharia, novamente falando, ela não precisa ser força, ela pode ser qualificação, que eu acho que é muito isso que a mulher engenheira vem trazer para o mercado de trabalho, qualificação. É verdade. Então temos a Glaucia de volta aqui com nós. Demorou. Agora pode contar um pouquinho a trajetória, depois explicar para nós o que é o GT Mulher, que a gente está bem curioso já. Tá bom, beleza. Pessoal, desculpa, deu um problema de internet aqui, problema de BIOS, mas tá resolvido, espero que eu continue com vocês. Se minha cara travar é porque caiu de novo, instabilidade. Sabe, aquele horário é o horário das lives, né? Sexta-feira, todo mundo quer ver o sertanejo aí, mas nós queremos conteúdo, né? Nós queremos conhecimento. Então, gente, falando um pouquinho da minha trajetória, como eu falei antes, quando eu me apresentei, me formei em 2010 em engenharia. Acabei em engenharia florestal, fui querer abrir o leque, fui fazer mestrado em engenharia ambiental. E durante o meu mestrado de engenharia ambiental, eu comecei a sentir uma dificuldade, assim, tipo, poxa, e agora, né? Não tem mais professor para me ensinar como é que são as coisas, o que eu vou fazer? Aonde que eu vou buscar ajuda? Aonde que estão meus amigos formados, né? E aí foi quando eu fui atrás de associação, né? Comecei a participar de simpósios que a Associação Catarinense promovia, seminários, workshop, palestra, onde tinha eu ia atrás, né? Pedia carona para um professor, via se era perto da casa de algum parente em outra cidade, ficava na casa de parente, e assim foi. E eu terminei o mestrado, foi em 2013, eu defendi. Em 2014, me convidaram se eu não queria assumir o cargo de suplente, que é o que a Camila tem hoje, como suplente de conselheiro. Eu falei, tá, o que faz isso? Tem que ir para Floripa só. Eu falei, tá bom, vamos, né? Então tá. Já que é só isso, então eu vou, né? E foi o que aconteceu. Eu fui para Floripa, tomei posse e voltei para casa. E nunca mais fui. Por quê? Porque o meu titular, ele era um cara bastante atuante, então ele não faltava em nenhuma reunião e o suplente serve para cobrir o titular. E como ele era da comissão de ética, ele nem podia faltar, porque a comissão de ética, a qual hoje eu estou também, é uma comissão que te demanda muito trabalho. E aí, quando foi no ano de 2016, ele pediu para sair em virtude de eleições e tal, que ele trabalha no município, e aí para questionar se eu queria assumir. Só que em 2016 eu tive filho, no começo do ano. E aí eles me questionaram no final do ano, né? Glaucia, você quer assumir como titular? Eu falei, o que faz? Tem que ir para Floripa. Eu falei, tá, mas pera, agora tem um bebê no meio da história, né? E aí foi onde eu comecei a questionar, né? E agora? Eu fiquei 1 ano afastado do mercado de trabalho por conta da maternidade, mas por opção, eu quis me dedicar esse período ao meu filho. E eu falei, poxa, estão me dando uma segunda chance de voltar ao mercado de trabalho com uma criança de 10 meses na época. Aí eu pensei, pô, é uma oportunidade, vou conhecer várias pessoas, vou estar lá num cargo de liderança representando engenheiros florestais do estado inteiro, que na época não tinha 1.000 engenheiros florestais, hoje a gente já está em 1.500. E aí eu topei. E foi lá que eu comecei a perceber
o que é um cargo de liderança, o que é você aproveitar as oportunidades, né, que lhe são dadas, seja você homem ou mulher. Pelo fato de ser mulher, é um pouco mais difícil. Eu vi que as meninas, eu consegui acompanhar um pouquinho aqui no YouTube, das dificuldades, né, de ser mulher e tal. E eu não tive a oportunidade de ter o CREA Júnior, porque quando eu me formei foi quando ele foi lançado. Então, não deu tempo. E quando eu cheguei lá no CREA, as pessoas perguntaram: ai, você é de que regional do CREA Júnior? Eu falei: não, sou conselheira. Falava de cara, de sim, né? Enchendo. Ai, sabe, eu sou novinha, mas eu sou competente. E aí foi onde começou as piadinhas por alguns colegas. A gente pensa: ai, nada a ver, isso não tem. Tem. Infelizmente tem. Mas o que eu digo assim, nós como engenheiras, por termos escolhido essa profissão da engenharia, a gente está ciente disso, desse desafio. Quando a gente escolheu fazer a graduação, a gente já sente na graduação, no curso, uma certa, não um preconceito, mas eu digo, é algo que as pessoas têm intrínseco, é da educação, de dizer assim, pô, mas engenharia não é coisa de mulher, sabe? Ah, talvez engenharia de alimentos, porque homem que faz engenharia de alimentos não é homem, sabe? Mas é um conceito ridículo, sem noção, porque tem vários homens capazes de todas as áreas, assim como tem mulheres também. E daí tá, entrei pro conselho, comecei a participar, aí começaram, sempre tem aquelas piadinhas, né? E eu lembro que num evento que eu estava, até falei pro pessoal ontem que eu ia contar essa piada. Hoje é uma piada para mim, mas no momento eu me senti muito mal e a pessoa que fez a piadinha sabe, e até hoje ela pede desculpa, mas já passou, releva. Estávamos num evento de engenharia, Semana da Engenharia, SOIA, e a minha primeira SOIA, eu assim nervosa, aquele monte de gente do Brasil inteiro e tal. E aí a abertura tem um negócio mais chique, assim, você tem que se arrumar e tal. Daí eu tava com um vestido verde, né? Uma sandália marrom e tal, toda bonitinha, estilosa. E aí um colega daqui de Santa Catarina me apresentaram ele e ele falou assim: olha, que bonita, verde é bonita assim, imagina quando ficar madura. Aí eu olhei, eu falei: moço, você não entendeu, eu tô vestida de árvore, não de fruta, não vou amadurecer. Aí ele: desculpa, era só uma brincadeira. Eu falei: eu sei, por isso que eu te brinquei também, porque eu nunca vou ficar madura o suficiente para, né? Então, assim, é umas coisas que a gente tem que saber relevar, né? Mas acontece, tá? E a gente, por ter escolhido uma profissão ainda muito predominantemente masculina, a gente passa por essas situações e cabe a gente relevar ou dar o troco na hora, né? Ou senão tem muita gente tem muitas mulheres, infelizmente, que não tem esse posicionamento firme e acaba cada vez mais se fechando, se retraindo e não vai para o mercado de trabalho com medo de acontecer alguma coisa. E o que eu quero trazer para vocês aqui, que é a intenção do GT, é justamente nós estamos aqui para nos ajudar. Uma palavra muito utilizada agora é o termo sororidade, que é o quê? A gente ajudar umas às outras, a gente incentivar que nós estejamos aqui, ó, compartilhando. Olha só, colega lá de Criciúma, eu aqui em Blumenau, a Carol, que é de Chapecó, mas está em Florianópolis, as meninas do Oeste. Poxa, tem tanta gente boa em Santa Catarina, vamos se ajudar. Quem sabe daqui uns dias vai ter uma presidente de CREA, mulher, ou uma presidente do Confea. Pô, não tem candidata, tem eleição, não tem candidata para o Confea, mulher, sabe? Tipo, cadê elas? Esses tempos tem uma colega ali do GT que foi promovida para uma secretaria do Estado, de governo, e tá, ficou nisso. Eu falei: gente, vamos falar na plenária, vamos dar parabéns, vamos fazer matéria, olha só, vamos valorizar a mulher que está aqui, está assumindo um cargo dentro do governo. Isso não é uma coisa para qualquer um, é uma indicação, sabe? Então a gente tem que se valorizar. E falando um pouquinho do GT, que é mais ou menos isso, eu queria mostrar uns dados para vocês. Vamos fazer o teste aqui, antes a gente fez, deu certo. Vou ver se eu consigo trazer para vocês aqui as informações do GT. Vocês só me abram o microfone aí depois para dizer se estão vendo. Eu acho que vai dar. Pelo menos para mim está aparecendo aqui. Quero ver para vocês. Está aparecendo? Oh, Deus.
Sim, aparecendo. Alguém abre o microfone e fala. Ainda não. Agora Agora apareceu. deu. Apareceu? Tá. Gente, então Sim. esse aqui é a logomarca, né, do programa Mulher. Eu ouvi que a Carol comentou algo por cima, né? O GT Mulher, o Comitê Mulher, na verdade, o programa ele começou no Paraná, e aí ele foi estendido a nível nacional, por uma iniciativa do ex-presidente Joel, né? E aí foi criado no ano passado o Comitê Mulher. E agora, na plenária, se eu não me engano, eu estive conversando com a Fabíola, que é a que comanda o Comitê Nacional. Na semana passada, se eu não me engano, na plenária do Confé, foi instituído um passo a passo de como fazer o GT nos estados, para justamente valorizar as mulheres, que é o que a gente já está fazendo aqui, que nosso foi aprovado em fevereiro, como a Carol já tinha trazido. Então, vou trazer uns dados para vocês aqui. Deixa eu ver se vai para frente. Ai, meu Deus. Então, só para vocês conhecerem aqui os dados dos profissionais de Santa Catarina, né? Eu tenho os dados aqui de 2018, 2019 e 2020 até ontem, né? Que o nosso colega lá, o Juan, que trabalha com os dados, ele conseguiu montar esse gráfico para mim. Então, vocês podem perceber que o percentual de mulheres dentro do sistema está aumentando. Pouquinho, 16%, agora estamos em 17%. Aí vocês podem me dizer, poxa, mas diminuiu o número de profissionais? Sim, porque, não sei se vocês lembram, os técnicos agrícolas e industriais saíram do sistema, então esse número reduziu um pouco, né? Mas o percentual de mulheres ainda é baixo, né? 17% não é algo muito, muito alto. Aí, quando a gente passa por modalidade, aqui, só para trazer para vocês, nós trouxemos aqui, agrimensura, agronomia, civil, elétrica, florestal, geologia e minas, mecânica e metalúrgica, química e segurança do trabalho. Lembrando que o pessoal da segurança do trabalho é formado em alguma dessas outras atividades aqui anteriores, né? Então, a coluna em azul é o número de homens registrados e o número em lilás é o número de mulheres, né? Que está registrado aí ativo, com CREA ativo dentro do sistema aqui em Santa Catarina. Então, percebam, a coluna feminina continua muito baixa, os percentuais estão ali embaixo, varia de 4,5%, que é na proporção da elétrica, que é o percentual mais baixo de mulheres, né, relativo aos homens, até chegar em 38,7%, que são o pessoal da engenharia química, né? Que ali a gente tem algumas modalidades, como engenharia de alimentos e outras que eu não sei todas agora. Então, a gente quer melhorar esses números, né? Mudar. Então, a intenção do GT é justamente isso, é trazer mulheres para posições de tomadas de decisão. Aqui eu trouxe o número dos conselheiros e vocês percebem que isso está diminuindo. Em 2018, éramos 12%, 21 conselheiras. 2019 baixou para 19, 2020 estamos em 18 conselheiras. Então, poxa, como assim? A gente precisa de mais mulheres aqui, né, representando. E vocês conseguem perceber, aqui é só trazendo as conselheiras, né, entre titulares e suplentes. Nós ainda somos em maior número de suplentes. Lembra que eu falei para vocês? Em 2016 eu era suplente, eu entrei em 2015 como suplente e vim a ser titular apenas em 2017. Aqui, 2018, 19 e 20, um desses números na coluna roxinha sou eu, né? Então, a ideia do GT é justamente trazer essa questão de mulheres para dentro do sistema, para que elas possam estar nesses postos de liderança aí, nesses cargos de tomada de decisão, e também refletir o que já tem hoje nas universidades, porque a gente percebe que tem mais mulheres na universidade. Então, assim, tem muita mulher na universidade, mas tem pouca mulher atuando profissionalmente. O que aconteceu nesse meio do caminho? Elas deixaram de ir para o mercado de trabalho ou estão atuando em áreas que não exige que elas estejam registradas no sistema? Ou elas estão sendo obrigadas a decidir entre cuidar da casa, da família, dos afazeres que não é da mulher, né? Mas que geralmente as mulheres é quem assumem e não está no mercado de trabalho. Será que ela não tem condições?
Então, são todas essas questões que a gente quer ver dentro do GT para incentivar que outras mulheres possam participar e estejam à frente de cargos de liderança dentro da engenharia. Tirei os atrasados agora? Isso aí, então, a gente vai continuar as perguntas agora, que a gente tem muitas meninas que não acreditam muito que vão conseguir seguir a engenharia, que é muito desacreditada. A exatas em todo no Brasil é tipo, não vai dar certo, não só na mulher. Mas a pergunta seria como incentivar as mulheres desde criança a se tornarem engenheiras, que são capazes de exercer a profissão. Hoje o que a gente está fazendo, eu acredito que vai ajudar muito, mostrar que sim, mulheres podem, sim, a gente consegue. Mas o que mais vocês diriam que a gente pode começar, o que a gente pode fazer para incentivar desde novinhas que mulheres podem, sim, se tornarem engenheiras? Eu acho que tudo Bom, começa sim. com educação, né? Vai, Carol, desculpa, eu já falei demais. Não era exatamente o que eu ia falar. Como dizia Obama, yes, we can. Nós podemos o que nós quisermos. E eu acho que esse estímulo primeiro vem da educação e vem de casa. Bem, né? Os pais, a família, incentivar e mostrar para nós que nós podemos. Porque foi como eu falei na minha trajetória, o meu pai vivia num universo completamente masculino, rodeado de engenheiros, peão de trecho, esse público de companhia de asfalto realmente. Mas eu tive um incentivo em casa para ir quebrar esse paradigma e mostrar que eu posso ser engenheira. Eu até brinquei em uma das plenárias, a primeira plenária que eu participei como coordenadora do programa CREA Júnior, que o então presidente Kita me chamou para compor a mesa de diretoria junto com eles como coordenadora do programa CREA Júnior, que eu falei, meu Deus, se meu pai me visse aqui, ele ia ficar orgulhoso. Eu não sou nem formada ainda e já estou aqui. Eu acho que vai no sentido do que a Camila e a Gláucia falaram. Gente, isso é um sentimento de orgulho, de vocês provarem que vocês podem estar onde vocês quiserem. Então, isso tem que partir do incentivo na família, da educação, de vocês buscarem aprimoramento, buscarem as oportunidades e, principalmente, dizer que assim, vocês não precisam deixar a vaidade ou deixar de ser mulher ou deixar de ser bonita e estar arrumada e produzida para ser engenheira, muito pelo contrário. Vocês podem mostrar muito da competência de vocês ainda sendo mulheres, sendo vaidosas, sendo mãe, esposa e tudo isso. Então, eu acho que, igual você falou bem, vem da educação, vem de casa, vem do berço, vem de vocês não desacreditarem do sonho que vocês têm, seja qual for a profissão que vocês querem seguir. Bem, né? Eu tenho filho pequeno, Camila também tem, né, Camila? A gente sabe o quão dificultoso é isso. Rosa é de menina, azul é de menino. Não é assim. Não, aqui em casa todo mundo lava louça, não tem nada de azul e rosa. A gente está criando bem a nossa filha, não. Ela vê o papai lavando a louça, ela vê o papai ajudando em casa. Então, aqui em casa não tem isso, menino e menina. É isso que a gente tem que mostrar, né? A menina pode. Eu incentivo, assim, a minha filha a ser engenheira. Seria o meu maior sonho, né? Mostro o caminho, só que, claro, ela vai seguir o que ela achar melhor, né? Mas tem que vir de casa a educação, né? A gente não pode dizer rosa é de menina e azul é de menino. Então, tudo começa de casa. Né? Por isso que vai mudar. Por isso que hoje, até hoje, um colega na noite, quando ele fez a faculdade, era 3% de mulheres dentro da sala de aula. Hoje nós não temos mais isso, né? Hoje as mulheres já estão dominando a engenharia e nós não temos mais essa quantidade mínima. Por quê? Porque a educação está vindo de casa, está mudando os conceitos. E cada vez vai ser melhor, cada vez vai ser assim. Não tem essa de rosa e azul, né? Sim, concordo. Gente, a gente já está estourando o tempo. Vocês têm mais pergunta aí? Só para não ficar numa só? Sim, Acho que então... vamos fazer assim, vamos responder uma a cada um. Aí agora a Denise vai fazer a próxima pergunta. Então, a próxima pergunta seria: como é lidar com a pressão de trabalhar, resolvendo os problemas, né? E, ao mesmo tempo, provar à sociedade, né? E a si mesmo, como que você é uma boa engenheira e merece o respeito tanto sendo homem, tanto sendo mulher, né? Porque eu acredito que essa
que esse impor que a sociedade, né, eles impõem a gente, não é isso. Realmente, mulher e homem, eles têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, então eles não deveriam ser, né, tão despareios assim. Então... Escolhe alguém, Denise. Oi? Escolhe alguém Você, para então. responder. Eu? Ah, mas eu já fui. Gente, assim, ó, essa pergunta, eu acho que a gente tem que esquecer que a gente não tem que provar nada para ninguém. Cada um tem a sua capacidade, a gente não precisa reafirmar que nós realmente somos competentes só porque somos mulheres. Às vezes a gente também não sabe de tudo. E não é problema dizer que não sabe. Se eu não sei, eu pergunto. A gente não pode ter vergonha de perguntar ou de ser sincero. Eu sou da opinião de que assim, poxa, eu não sei, eu vou dizer eu não sei e eu vou perguntar para quem sabe. Eu acho que hoje a questão é assim, você não tem que saber tudo, mas você tem que saber onde buscar, porque teoricamente hoje está tudo a um toque de distância, né? Então, você tem que ter contatos, tem que ter uma rede de pessoas que te auxiliem. Se for homem, se for mulher, não interessa, mas que sejam pessoas competentes a quais você pode confiar para trazer as respostas. Se alguém me questionar hoje, eu sou engenheira florestal, alguém vier me perguntar assim, Gláucia, você sabe fazer, sei lá, determinada atividade que é de engenheiro florestal que eu não atuo, eu vou ter que ser sincera, eu vou dizer, não. Mas tu não estudou? Muitas vezes fazem o seguinte, Gláucia, que árvore é essa ali? Eu falei, não sei. Mas tu não estudou? Eu falei, sim, mas eu não sou botânica. Eu estudei botânica para saber algumas árvores, mas eu não sei todas. Mas eu tenho um amigo que sabe e eu vou atrás. E eu pergunto e eu vou saber a resposta. Então, eu acho que, assim, a questão não é a gente dizer que a gente é boa e a gente ter que provar que é boa. Eu acho que a gente dizer que é boa já é o suficiente. Se a pessoa quer acreditar ou não, não somos nós que temos que ficar provando e reprovando. Eu digamos assim, que eu demorei muito, porque eu também, a Carol comentou antes, a questão de ser perfeccionista, da gente tem que sempre mostrar o melhor. Infelizmente, isso é um defeito meu, de sempre querer fazer tudo certinho. E eu demoro muito para fazer as coisas, então eu acabo me atrapalhando. Mas por que eu faço isso? Isso é um problema meu que eu tenho que trabalhar. Mas não porque eu quero mostrar para alguém que eu sou foda. Não. É porque é para mim. Eu quero mostrar para mim mesma que eu sou capaz de fazer algo melhor, tá? Mas as pessoas têm que tirar, as pessoas geral, tá? Não só mulheres, os homens também. Não precisa ficar provando. Você é o que você sabe que você é. Você não precisa dizer para as pessoas que você, eu sou tudo isso e mais um pouco. As pessoas vão ver, elas vão reconhecer o teu trabalho. Então, faça o que você sabe fazer, bem feito, para ti mesmo. Fica a dica. Isso aí. É uma coisa que a gente tem que aprender muito. Então, eu vou fazer a próxima pergunta para Camila. Então, Camila, a gente entende que tem muita dificuldade para você obter ou impor as coisas, impor ordens, trabalhar em equipe, principalmente quando é mais homens. Então, a gente queria saber sobre as dificuldades encontradas na obtenção e imposição da autoridade feminina no ambiente de trabalho masculino, quando você é chefe ou responsável pelo projeto de trabalho. Que dicas que vocês dariam para a gente fazer melhor? Então, são duas dicas fundamentais. Primeiramente, tem que ser humilde, né? A gente precisa ter humildade, a gente tem que saber quando a gente não sabe, como a Gláucia falou, né? A gente não sabe, a gente não tem vergonha, a gente não sabe tudo, né? A gente segue um ramo na engenharia e a gente atende várias universidades e a gente se especializa em um, né? Então, a primeira coisa, a gente deve ser humilde quando não sabe, saber escutar, né? Outra coisa é impor respeito, né? Eu sou essa, rindo e tal, mas na obra, no meu trabalho, eu sou dura, né? Não importa que eu sou mulher, né? Então, eu sou dura na queda. Então, tu tem que te impor, né? Saber se vestir também, né? Eu adoro, né? Roupa, mulher, quem é que não gosta? Mas na engenharia a gente escolheu um ramo que a gente não pode ir de saia, né? A gente não pode usar qualquer roupa, então a gente tem que se impor, né? A gente tem que a primeira coisa é que se a gente quer respeito, a gente tem que se dar o respeito, né? Então são duas coisas que eu digo para vocês seguirem que não vai ter erro, tá?
Se a gente for, e mostrar capacidade, né? Por mais que quando a perguntem pra gente alguma coisa que a gente não sabe, a gente não precisa, né? Não, eu não, como a Glaucia falou, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Então, já responder. Né? A gente não precisa saber tudo, mas a gente já sabe onde buscar a resposta, né? Que vai dar certo, meninas, não tem como dar errado. Isso aí. Então, a próxima pergunta seria para a Carol, né? Com relação ao pensamento preconceituoso. O que será o que será que ela fez para chegar onde chegou? Muitas vezes existem até mesmo, né, essa frase falada por várias mulheres, né? E o que vocês teriam a dizer sobre isso? Eu acho que talvez o que eu fale caiba tanto para Camila quanto para Glaucia e elas concordem comigo. Ambas como posição de liderança nas entidades de classe, nos seus trabalhos, tudo isso. Comigo, sim, realmente aconteceu como membro dirigente do programa CREA Júnior ou como assessora do CREA, houve essa visão de alguns lados, mas eu acho que tudo que foi dito até aqui é o que tem que se fazer para lidar com essa situação. Mostrar, primeiramente, humildade, que nós estamos ali para exercer a profissão a qual nós escolhemos, estudamos, nos dedicamos e nos formamos para ela. Então, eu acho que a principal forma de mostrar como que a gente chegou em tal posição, como que eu cheguei a assessora do CREA, como que a Camila chegou a presidente da entidade de classe, como que a Glaucia chegou a presidente da entidade de classe dela também, mostrando que nós tivemos o conhecimento técnico que nós fomos buscar lá na instituição de ensino, assim como qualquer um, só que nós sabemos aproveitar oportunidades, buscar os caminhos e mostrar, no caso, trabalho e competência, porque ninguém chegar lá, às vezes, até pode ser fácil, mas se manter e mostrar o trabalho e ser reconhecido por isso, às vezes, não é tão fácil assim quanto chegar lá e ter essa visão preconceituosa, qualquer coisa assim. Então, eu acho que no dia a dia que nós vamos provando no sentido figurado, mas que nós vamos trabalhando, mostrando isso, abrindo espaço e mais mulheres vem entrando, vem seguindo isso e buscando o seu espaço, eu acho que essa é a melhor forma de provar e quebrar qualquer barreira ou qualquer comentário, seja ela no universo masculino ou até de colegas de trabalho, de profissão, enfim. Só para complementar um pouco a Carol, o que ela falou ali, eu passei por isso muito, tá? Nunca foi dito na cara, mas a gente escuta, né? As pessoas que nos querem bem falam, né? As fofocas chegam aos nossos ouvidos e não é legal. Ninguém gosta, né? De ouvir que falaram mal de você. Mas eu sou de uma frase que eu sigo, que eu adotei como lema de vida desde o ensino médio. Quem acredita sempre alcança, do Renato Russo. Tem uma música lá bem triste, aquela época de melosa, assim, né, de emo. E assim, se você acredita que você vai ser a engenheira boa naquela área, só depende de você. Né? Então, se for lhe dada uma oportunidade, não fique com vergonha, aproveite ela. E se o que as pessoas disserem não vai te atingir, se você souber que você fez aquilo com dedicação e sem afetar ninguém, sem ferir ninguém, sem ter que passar por cima de ninguém, né? Só usando do teu conhecimento e daquilo que você tem de melhor para oferecer no teu trabalho, né? Então, eu sou dessa opinião. Infelizmente, quando a gente assume um posto de liderança, ou um posto que é muito almejado, às vezes, as pessoas querem achar motivos ou para te denegrir ou para justificar o fato de você ter chego lá tão facilmente. E nem sempre é facilmente. Né? É questão de aproveitar oportunidades, como a Carol falou, e é questão de você se dedicar àquilo. Tá? Então, se você fez o seu trabalho bem feito, você conseguiu oportunidades boas e chegou onde chegou, ou pretende
crescer ainda mais, acredite no seu potencial e trabalhe para isso. Não espere que os outros vão fazer algo para você, mas vá você correr atrás dos seus sonhos. E nunca desista, tá? Porque, por exemplo, no mercado de trabalho é cruel. E na minha profissão, quando eu comecei ela, os 3 primeiros anos foram os mais difíceis e houve até questionamentos de familiares, antes que vocês questionaram, né? Familiares, amigos e tal, dizendo assim, por que tu não tá trabalhando ainda? Eu falei, porque eu não achei emprego. Tá, mas meu Deus, tá cheio de emprego aí, vai trabalhar numa loja, num shopping, alguma coisa? Eu falei, eu sou engenheira, eu vou trabalhar como engenheira. Pode ser que vai demorar, demorou. Mas eu vou ganhar, eu vou conseguir, e hoje estou onde estou. Feliz, realizada. Acho que a Glócia colocou muito bem que, como é que ela chegou ali tão fácil, mas ninguém vem ver como é que foi toda a trajetória até chegar ali, e acho que qualquer uma teria uma live de horas para contar essa trajetória aqui, então realmente não é fácil. Mas eu vou quebrar completamente o script aqui da Jéssica e da Denise, que eu quero fazer a próxima pergunta, porque eu juro que também é uma curiosidade minha. A pergunta ela veio do nosso querido conselheiro, diretor, o engenheiro Evânio, que está nos assistindo, que tem uma admiração e um carinho muito grande. Evânio, obrigada pela participação na live. Você sabe que eu sempre agradeço muito, primeiro, pelo apoio que você dá no programa CREA Júnior, sempre deu. Mas a tua pergunta ela vem muito a calhar, e por isso que eu vou pular o script aqui da Denise e da Jéssica, porque ela está direcionada para a Camila e para a Gláucia, porque é uma curiosidade minha. Como conciliar a maternidade com tudo isso, com a atuação à frente da identidade de classe, à frente do trabalho, da vida, da pandemia? Como é que vocês fazem isso? Respondam. Então, posso começar agora? Que a minha filha já está mais velhinha, assim, já tem 11 anos. Então, primeiramente, boa noite ao Evânio, né? Aquele que me mostrou o caminho, que eu falei que foi o professor, né? Foi o Evânio, né? Foi para ele que eu pedi, eu quero participar do CREA, então foi ele que me mostrou o caminho e está me mostrando muito bem, né? E é o meu mestre, então tenho muita admiração e muito carinho por ele. Então, falando para responder a pergunta, gente, eu estudei cálculos, resistência com o neném recém-nascido nos meus braços. Eu amamentava e eu estudava, entendeu? Então, assim, foi difícil? Foi muito difícil. Não aconselho isso para vocês, tá? Porque foi bem difícil. Mas eu trabalhava durante o dia, eu tinha minha neném, à noite eu chegava, eu passava muitas vezes a noite, claro, por causa do bebê, no outro dia eu ia trabalhar, eu estudava, e assim eu levei engenharia e me formei. Claro, eu tive muita ajuda dos meus pais, né, da minha mãe, e tive bastante ajuda do meu marido, que é um companheiro, assim. E até hoje eu consigo também conciliar pelo companheiro que ele é, tá? Ele me ajuda bastante. Mas, você vai para Florianópolis com o CREA? Vamos para Florianópolis. Você tem que ir para Soiá? Vamos para Soiá. Então, eu nunca me limitei porque eu tenho um filho, entendeu? Eu estou criando ela, estou dando a educação, ela está vendo, sabe que isso mais me deixa feliz porque ela se orgulha de mim, né? Ela já está aí até comentando na live, porque diz ela que ia comentar. Então, assim, isso que me dá força para caminhar. Mas, trabalho o dia todo, chego em casa, é tarefa, a gente vai fazer a tarefa. Tem sempre jeito para tudo, tá? Basta querer, tá? Essa é a frase. Basta querer. É difícil? Não é fácil, né? Mas se a gente conciliar, se a gente... à noite a gente vai fazer a tarefa. A gente faz a tarefa durante o dia, à noite a gente vai corrigir, a gente vai estudar para a prova. Então, eu consigo participar das reuniões da associação, eu consigo viajar pelo CREA, eu consigo fazer a tarefa, eu consigo trabalhar durante o dia. Eu sou dona de casa, lavo, faço, cozinho. Gente, a gente consegue tudo, tá, meninas? Basta querer. Então, é assim que eu concilio a maternidade. Ela não me atrapalha em nada. Né? A minha filha é uma bênção para mim, é o maior presente que eu tenho na vida é a minha filha. Então, assim, hoje eu me orgulho, porque ela diz, mamãe, eu tenho tanto orgulho de você, né? Então, isso é gratificante. Né? Então, é isso que como eu concilio, a gente dá o jeito, tá? Daqui, de lá, o dia passa e a gente venceu mais um dia e deu tudo certo. Aqui não é muito diferente da Camila. O meu filho, ele tem 4 anos, então digamos que é um pouquinho mais tenso, assim, porque ele é menorzinho, então ele ainda quer um pouco de atenção,
Mas eu tenho uma enteada agora que também tem 12 anos, então são dois agora aqui em casa. E é o que ela falou, a gente se vira, né? Eu também tenho o apoio da família, tenho um companheiro aqui que ajuda em tudo, principalmente na casa, e eu falo para ele, cara, eu tenho um projeto maior aqui, eu preciso me dedicar a ele. Durante os primeiros meses aqui da pandemia, eu virava a noite estudando para justamente nesse outro projeto que eu estou fazendo. O meu filho, por ser pequeno, então ele ainda não tem uma rotina escolar, né? Ele tem umas atividades que ele faz da escola, mas ele mais brinca, né? Então, volta e meia, hoje ele não está em casa, porque ele está na casa do pai dele, mas volta e meia eu tô fazendo alguma live, alguma reunião, ele participa da reunião, ele pede para botar o fone, ele pede para acionar agora, né, quando é transmissão. Tem o teletrabalho também da universidade que eu dou aula, ele também está aqui, então tem uma compreensão. E quando não tinha pandemia, que tinha aquele trabalho, ele ia para a escolinha, a pequena também. Mas a questão das viagens, daí por conta do CREA, para se manter trabalhando, aí era muito apoio dos meus pais, né? Que sempre me apoiaram desde quando eu comecei a participar das reuniões do CREA. E já da associação, meu filho vai junto. Porque nem sempre dá para ele ficar em casa com alguém, mas quando não dá, ele vai junto, ele participa. Eleição do ano passado da associação, ele foi lá votar comigo, na posse ele estava comigo junto. Então, é assim, é como a Camila falou, não recomendamos que vocês programem fazer filhos durante a graduação ou durante o mestrado, doutorado que vierem fazer, porque isso dedica bastante, né? Um filho, uma maternidade, como eu brincava com as minhas amigas, que eu fiz graduação, mestrado, um atrás do outro. E algumas continuaram doutorado, eu parei. Daí eles perguntaram, e o doutorado? Eu falei, tá lá correndo. Porque é tenso, mas dá. E é aquele negócio, assim, ó, quanto mais coisas você arranjar para fazer, mais coisas você vai fazer. Porque eu via antes, a Carol pode dizer, ela vai dizer, meu Deus, eu não tenho tempo para nada. Eu dizia, depois que eu tive filho, eu dizia, gente, o que eu fazia antes? Que agora que eu tenho filho, eu não tenho tempo para nada. Antes eu tinha tempo para tudo e dizia que não tinha tempo para nada. E hoje é associação, é CREA, é faculdade, né? Dando aula na faculdade, é o filho, é as coisas da casa, os animais de estimação, é marido, é tudo isso. E daí tem mais coisa que eu quero fazer também. Então, ai Jesus, a gente se vira, a gente dá um tempo. Às vezes dá uns tilt, a gente cai de cama, fica um dia de molho, mas faz parte. Somos mulheres, guerreiras, batalhadoras. Quem sabe com com todas essas explicações eu me inspiro aí. Ó, Opa! Meu noivo saiu da sala agora. A quarentena tá revelando muitas gravidezes aí. Mas obrigada e parabéns, meninas, pela dedicação. É isso que você falou. Hoje eu acho que eu não tenho tempo para nada. Daí se eu penso, meu Deus, mas eu quero ser mãe logo. Mas onde é que eu vou encaixar uma criança em tudo isso? Mas eu acho que no fim, o amor com que vocês duas falam dos filhos é tão bonito que é motivador. Então, parabéns aí, inspiração. Tu vai arranjar tempo, Carol. Não se preocupa. Tem várias coisas que tu vai largar que vão ser inúteis e você vai dar prioridade pro teu filho ou filha, né? É sempre assim. A Camila pode falar a mesma coisa. Eu sinto uma dificuldade, por exemplo, assim, quando meu filho nasceu, acabou a atividade física. Faz 4 anos que eu não faço atividade física, mas eu corro mais do que eu corria antes. Não, eu consigo fazer atividade física ainda também. Tá. Não, tem mais, consigo. Não, mas né? a tua tem 11, né? O meu tem 4. Realmente. 11 anos já se vira sozinho, né? Com 4 ainda não. É verdade. Eu Meninas, fiquei muito feliz com essa pergunta, porque era uma curiosidade que eu tinha também, que deve ser uma loucura. E aí a gente tem a última pergunta que foi feito pelo Insta, que pergunta do que mais você se orgulha da tua profissão, do teu trabalho, da tua profissão,
de estar na tua profissão e quais as dificuldades no caminho. As dificuldades acho que a gente já comentou um pouquinho. Então, o que você mais se orgulha no teu trabalho e na tua profissão hoje? Gurias, falem. Senão eu fico no Posso monólogo. começar? Vamos em ordem alfabética que eu começo de novo. Vai lá. Pode ser. Eu, pessoalmente, particularmente, eu acho que é onde eu cheguei como profissional nova, um cargo de assessoria dentro do Conselho de Engenharia, sendo aqui do interior de Chapecó. A minha colega Jéssica é daqui, então eu me orgulho muito de ter conseguido chegar a uma assessoria no Conselho de Engenharia, conselho pelo qual eu tinha tanta admiração quando eu falava quando estudante, mas era uma coisa tão distante que para mim o meu vínculo ia ser o meu registro profissional e a minha forma de poder atuar dentro da profissão. E mais do que isso, hoje o meu orgulho é poder estar repassando esse orgulho, essa satisfação em ter feito parte do programa CREA Júnior a milhares de outros estudantes. Ver os comentários e nos olhinhos brilhantes de cada estudante que vocês acreditam na profissão e que vocês acreditam que talvez o CREA Júnior seja uma oportunidade para ser o diferencial para vocês. Então, isso para mim é o meu maior orgulho. Eu falo para o Tom, eu falo para os coordenadores dos quais eu tenho a oportunidade de ver um acadêmico que passou pela instituição de ensino e que relata para mim que o programa CREA Júnior fez a diferença na vida dele, seja com desenvolvimento pessoal, profissional, com contatos com presidentes de entidades de classe, com profissionais. Eu acho que esse é o meu maior orgulho e é pelo que eu luto e batalho hoje dentro da assessoria do CREA. Quero agradecer, inclusive, ao presidente Ari, que continua incentivando o programa CREA Júnior, continua incentivando a formação de jovens lideranças, que é o programa que é feito para vocês. Então, para mim, hoje, essa seria a minha resposta. Então, em ordem alfabética sou eu, né? Então, o meu maior orgulho hoje que eu vejo é que eu estou tracei e estou traçando o caminho certo. Tipo, eu amo o que eu faço, tá? Eu faria, como já falei no início, eu faria 1000 vezes engenharia novamente, né? E também ver e pensava aonde que eu cheguei, né? E não é meu limite, tá? O meu limite é muito mais, né? Então, é isso que eu penso. Eu também sou uma menina do interior, tá? Imagina, vocês imaginam. Então, Criciúma já é aqui no interior, eu moro numa cidade menor ainda, eu sou de Uruçanga. Eu moro no interior dessa cidade, entendeu? Então, assim, ó, eu consegui, e não dizem assim, foi sorte. Não foi sorte. Foi fácil. Não foi fácil, tá? Não é fácil e não é sorte, é força de vontade. Então, esse é o meu maior orgulho, e tá atuando na engenharia, né? Tá fazendo pela engenharia, porque eu estou em busca do melhor, não somente para mim, porque eu não penso somente em mim, eu penso em todos os profissionais da engenharia. Então, eu não estou aqui sentada criticando, né? Eu estou indo em busca do melhor. Então, eu sinto orgulho de mim. Eu acho que a gente não tem que ter vergonha de sentir orgulho, né, de nós. Então, eu sinto orgulho de sim. Como eu falei para vocês, desde o início, eu não queria ser uma engenheira. Eu queria ser a engenheira também, né? E é isso que eu busco, né? Então, esse é o meu orgulho. Da onde eu cheguei e aonde eu vou chegar ainda. Porque, como eu falei, ainda não parei por aqui. Tá bom, menina? Isso aí, assim que tem que ser, tem que pensar para frente, né? O céu não é o limite, né? Hoje a gente tem várias naves espaciais voando para fora. Quem sabe um dia, né? O meu maior orgulho, gente, assim, eu não tinha muitas ambições durante a faculdade. Eu sempre dizia que eu ia me formar, eu ia para a Amazônia morar numa tribo. Falei, bom, não deu certo. E eu não conhecia o CREA na faculdade, eu ouvia falar os professores dizendo, você tem que pagar para os velhos ficar passeando e não serve para nada. E aí eu sempre fui, eu sou libriana, acredito um pouquinho nesse negócio de signo, e eu sempre fui de, será? Eu tenho que ver os dois lados do negócio, né? Então, por que tem gente que diz que o CREA não é bom e por que tem gente que diz que o CREA é bom? Eu ouvia a maioria reclamando.
E eu acho que, assim, quando alguém fala muito mal de uma pessoa, é que ela tem culpa no cartório também, né? Então, eu falei, me convidaram para participar do CREA. Eu vou participar para ver o que é. Será que é só para velho mesmo? Será que é tão ruim mesmo? Então, vamos lá participar para ver o que é. E, estando no CREA, eu tive a oportunidade de conhecer a floresta amazônica. Então, eu realizei um sonho que eu tinha lá na faculdade, que era conhecer aquela floresta. E por quê? Como? Representando o meu estado, a minha profissão, cara, foi o maior orgulho que eu tive. Então, assim, eu queria, quando eu era criança, eu dizia que eu fazia natação. Eu dizia, não, um dia eu vou para uma Olimpíada, vou ganhar uma medalha numa Olimpíada, vou representar o Brasil e tal. Gente, hoje eu represento Santa Catarina na Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais. A Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais reúne pessoas do Brasil inteiro. Então, assim, hoje, a Gláucia Guebin, quem é a Gláucia Guebin? Se você procurar no Google, vai dar eu. Então, assim, porra, qual é o orgulho maior do que esse de existir? Pô, a Gláucia, como a Camila falou, é a engenheira florestal de Santa Catarina. Não vou dizer que não tem ninguém que me conhece. Pode ser, sim, eu não sou tão famosa assim, mas eu sou bastante conhecida. Hoje, estando à frente da associação, a gente recebeu uma mensagem nas redes sociais da associação aqui, a qual estou presidente, de um cara do interior do Ceará pedindo informação, interior do Ceará, pensa, lá no Nordeste, dizendo que a nossa associação foi referência para ele e ele quer fazer igual. Falei, gente, para que melhor do que isso? Olha só que reconhecimento. E a gente já recebeu isso de vários locais do estado, do país, de pessoas se espelhando na nossa associação. E hoje eu comando, estou à frente dessa associação, assim, gente, é um privilégio e eu fico muito feliz. E às vezes, estudando um pouquinho de coach, essas coisas aí, o pessoal diz que você tem umas etapas assim para chegar ao ápice da tua do estado de êxtase assim, profissional ou como pessoa. E eu acho que eu já cheguei lá, mesmo não alcançando financeiramente esse ápice, porque eu me sinto realizada na profissão, tanto que eu apresento um programa de rádio aqui no município, falando sobre engenharia, que é o nome do programa, onde eu trago pessoas de todas as modalidades, e quando alguém fala da minha profissão, gente, eu me sinto nas nuvens, assim, apesar de eu não atuar em todas as áreas, mas eu sei de tudo aquilo que eles estão falando, e eu vejo, gente, é uma profissão, assim, que, não fecha a turma, vai se acabar, não vai, gente, a nossa profissão é tão rica, engenharia florestal, no caso, né? Fazendo propaganda. Até porque dia 12 é dia do engenheiro florestal, dia 12 de julho. Então, assim, eu fico muito orgulhosa e eu sou uma entusiasta da profissão. Então, eu vejo poucas mulheres, mas as poucas que existem, mulheres engenheiras florestais, lutam e têm garra para dizer, eu sou engenheira florestal, a minha profissão é foda. Então, é isso. Eu sou super realizada na profissão e por tudo que eu já alcancei. E uma outra coisa que me deixou muito feliz é, por exemplo, assim, o ex-presidente do Confea, né, todos conhecem, que é candidato novamente, ele me conhece, ele me chama pelo nome, ele me manda o WhatsApp. Eu falei, gente, que maior reconhecimento é esse do que o cara, presidente do Conselho Federal de Engenharia, ficar mandando mensagem para mim? Eu falei, pá! Enfim, pronto. Me achei agora. Chegou meu alemão, ó. Pequeno. Oi. Então, meninas, a gente vai agradecer muito a presença de vocês. Essa live foi muito boa. Gostei muito de estar presente aqui com vocês. Muitas dúvidas que eu tinha como estudante foram sanadas hoje. Fico muito feliz por isso. Agradecer muito a presença de vocês. Ver vocês futuramente cada vez em cargos maiores, melhores. E estamos aí sempre querendo ver vocês bem, nossas inspirações hoje. Estamos muito felizes e muito agradecidas por vocês estarem aqui participando com nós. Denise, quer falar alguma coisa? Isso aí, então, é o que eu ia falar, né? Muito obrigada pela presença de vocês, por aceitar esse convite, né? E tirou, com certeza, muitas dúvidas minhas também, né? Que a gente tinha como estudante. Eu acho que era isso, né? Obrigada pela presença.
Eu só vou pedir a palavra, talvez a Camila e a Glaucia queiram falar alguma coisa para encerrar, mas eu só quero, em nome das meninas que aceitaram aí participar, parabenizar Jéssica e Denise pela iniciativa. Olha, vou falar para vocês que assim, eu tô extremamente nervosa. Agora já passou um pouquinho, mas no começo da nossa conversa que eu estava extremamente nervosa. E vou deixar uma última dica para vocês. O programa CREA Júnior, para mim, foi um palco onde eu treinei comunicação, palestra, expressão, contato, network. Então, vocês têm essa possibilidade aí na instituição de ensino de vocês, na regional de vocês. Então, usem isso, usem essa possibilidade que vocês têm, que é dada pelo programa CREA Júnior. Parabéns pela iniciativa de vocês estarem aqui dando a cara junto conosco para fazer essa live, para passar essas informações. Muito obrigada, vocês foram sensacionais e contem comigo. Olha, para o que vocês precisarem. Obrigada por todo mundo que acompanhou aí. Tom, você que está aí nos bastidores. Camila, Glaucia, sensacional estar aqui com vocês. Muito obrigada, parabéns. E vamos juntos. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade, né? Só vou agradecer, porque a Carol já falou tudo, né? A Carol já falou por nós, falou muito bem, só agradecer. E a minha pequena também veio aqui ver vocês. Se vocês viram, ela apareceu na câmera, né? Muito obrigada. Gente, eu queria agradecer de novo o convite, né? Vocês me chamando de novo aqui para falar. Daqui a pouco a galera já está dizendo, ela vem aquela chata de novo. Mas eu não recuso convites, tá? É muito difícil e eu peço para que vocês façam o mesmo. Quando alguém convidar vocês para participar de alguma coisa, vai. Toda vez vocês aprendem alguma coisa, sempre. Essa troca de conhecimento com outras pessoas só agrega, tá? Então, não fiquem com vergonha, vão com vergonha mesmo, e é só fazendo isso, como a Carol falou, o CREA Júnior é uma escola. Depois que você tiver formado, que você tiver que apresentar um projeto para uma grande empresa, não vai dar para testar antes, vai ser na hora, né? Então, aproveita essa oportunidade de estar no CREA Júnior, de ter esse contato com os profissionais, porque o CREA Júnior está aí para aproximar vocês dos profissionais. E eu não tive isso na faculdade, eu tive que aprender meio que na marra, mas é uma oportunidade, o CREA proporciona isso para vocês, então aproveitem e divulguem, né? Incentive para que outras meninas também participem, outros meninos também. Até porque, como falaram, lá em São Miguel do Oeste tem mais menina do que menino. Elas estão dominando o negócio. E... Opa, CREA Júnior. Legal. E se vocês quiserem participar também das atividades aí do GT Mulher, como as reuniões são online agora, pode participar, porque cabe não sei quantas pessoas aí na sala, Carol, que entende, e quando a gente marcar uma próxima reunião, aí dá para todo mundo participar, mesmo como ouvinte, até porque a gente discute tudo em grupo, né? Eu sou dessa opinião. Eu não mando em nada, isso é tudo um grupo, e o grupo que toma decisões. Então, convido vocês, meninas, até quem está acompanhando a live aí, se quiser participar, é só entrar em contato, procure nas redes sociais, eu tenho as redes sociais abertas aí, só procurar, meu nome tá aqui embaixo, procura aí, me segue, conversamos, se quiser trocar ideias também, fico à disposição. Adoro quando o pessoal do CREA Júnior me procura, tem vários lá que eu bato altos papos. Eu não vou nominar, porque senão eu vou esquecer, vai ficar chato. Mas adoro falar com todo mundo. Obrigada pela oportunidade novamente. Um abraço. Um abraço. Aproveitando que você puxou o gancho, a Meg Trev, eu não sei ler direito, mandaram para nós no chat da live, que ela mandou o comentário dela assim: olá meninas, parabéns pelo bate-papo, me disponibilizo para fazer parte do GT Mulher, trabalho no colegiado inspetor em Chapecó e na área de ensino superior de IES privado em Chapecó. Então já temos aí uma nova mulher no GT Mulher. Fiquei muito feliz. Manda um e-mail. Manda um e-mail para Carol, que a Carol tem o e-mail institucional aí do CREA. Daí a gente troca informações para incluir ela no grupo. Já temos o contato. Boa. Passaremos depois nos bastidores. Então, meninas, para encerrar mesmo, muito obrigado.
pela oportunidade, muito obrigada por estarem aqui compartilhando o conhecimento de vocês. E combinamos uma próxima, talvez. Uhul! Dia do engenheiro florestal tá chegando. Então tá, gente. Boa noite. Tchau. É isso aí. Boa noite. Beijos. Tchau.